quase caiu na Avenida 23 de Maio. Dá uma olhada na imagem, a roda ficou pendurada, por pouco o caminhão não despencou. Já imaginou? O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, foi levado para o IML para passar por testes clínicos. Os resultados ainda não saíram. Os policiais fizeram um boletim de ocorrência e liberaram esse motorista. A polícia encontrou agora há pouco o corpo de uma criança, aparentando ter 4 anos, dentro de um córrego em Taipas, na zona norte da capital. O delegado-geral de polícia, Maurício Blazek, me disse que tudo leva a crer que se trata do garotinho Charles, desaparecido desde segunda-feira. O diretor da polícia falou que a família do menino já reconheceu as roupas como sendo as mesmas que ele usava quando sumiu. Aparentemente, essa criança morreu afogada. O corpo foi levado para o IML Central para que exames confirmem agora se é mesmo o Charles. Vamos dar uma relaxadinha de novo, falar um pouco de esporte, porque, gente, olha, o Palmeiras já está praticamente na Série A, né, Cristiane Dias? Voltou a jogar em grande estilo, não para de vencer, ninguém segura esse Palmeiras, hein? É verdade, o Palmeiras está muito bem, está encaminhando super bem aí o acesso à Série A, está praticamente na Série A ano que vem, né? E ontem fez o dever de casa lá em Londrina, ganhou mais uma, né? Mais um jogo, ontem foi contra o Guaratinguetá, vamos ver aí o gol, o único gol da partida, né? Gol do Wilson, passe do André Luiz. Bom, e com essa vitória, o Palmeiras fechou a mini temporada lá em Londrina com 100% de aproveitamento. E o mais interessante de tudo isso, Tralha, é que agora são 12 pontos à frente da segunda colocada Chapecoense. Ou seja, está super bem encaminhado para a Série A. Tá abrindo distância cada vez mais. Agora, Cristiane, o Neymar apanhou muito dos coreanos, né? Foi taekwondo, kung fu, sobrou tudo para ele, né? Artes marciais pesadas orientadas para cima do Neymar. Mas tomou uma surra. Tomou, apanhou muito, mas o que importa é que a gente ganhou, e inclusive o primeiro gol foi ele que fez, um belo gol. A gente está vendo imagens dele aí apanhando muito dos coreanos, mas o fato é que o Brasil fez esse amistoso lá em Seul contra a Coreia do Sul, ganhou de 2-0, gol do Neymar, o segundo gol foi do Oscar, e na terça-feira tem amistoso Brasil e Zâmbia na China. A gente está aproveitando aí para treinar mais um pouquinho antes da Copa do Mundo, né? Ô Cris, e tem um clássico amanhã, né? Corinthians e São Paulo no Morumbi, que jogaço, hein? Vamos aquecer muito no Globo Esporte, é um clássico que vale muito para os dois times, né? Porque se o Corinthians perder, o São Paulo passa na tabela, deixa o Corinthians lá embaixo, e se o São Paulo perder, bom, volta para a zona de rebaixamento, né? Então vale a vida, vai ser um jogaço, a gente vai aquecer São Paulo e Corinthians no Globo Esporte logo mais. E tem vôlei, né? Sim, tá rolando, 11ª etapa do Mundial de Vôlei de Praia no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. Eu vou levantar a bola para Andrei Campos cortar. Andrei Campos que está na Praia Paulistana. Muito boa tarde para você, Andrei. Oi, Cris, boa tarde, Tralha, boa tarde a todos. É verdade, né? Parque Vila Lobos em São Paulo se transformou numa praia paulistana, afinal aqui acontece a 11ª etapa de um total de 15 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, e tem Brasil brigando pelo título nesse encontro das melhores duplas do planeta. Não no feminino, infelizmente, há pouco a dupla Agatha e Maria Elisa perdeu para uma dupla da Alemanha por 2-1, e o Brasil está fora da briga pelo título no feminino. Daqui a pouquinho começa aqui na quadra a outra semifinal feminina, envolvendo uma dupla da Alemanha contra uma dupla da Itália, contra uma dupla dos Estados Unidos. E depois sim, Brasil em quadra no masculino, brigando por lugar na final. A dupla Pedro Souber e Bruno Schmidt enfrenta a dupla da Letônia, que é a primeira colocada no ranking mundial. Jogão de bola daqui a pouquinho, 1h da tarde, aqui nessa praia paulistana. A final acontece amanhã, na manhã de domingo, tá certo? Tralha. Valeu, André. Tá vendo? A gente fala que a praia é só shopping center. Não é, não. Tem uma praia artificial aqui em São Paulo também. Valeu, André. Obrigado você, obrigado, Cristiane. Daqui a pouco você confere tudo isso e muito mais, então, no Globo Esporte, logo depois do SBTV. E os bombeiros terminaram durante a madrugada o trabalho de rescaldo na loja de motos, que foi totalmente destruída por um incêndio ontem aqui em São Paulo. Ainda bem que ninguém se machucou. De cima, a imagem mostrava a loja sendo consumida pelo fogo. O incêndio começou por volta das 7 da noite e avançou rápido. Destruiu toda a loja, que vende motos, peças e produtos para motociclistas, e que fica na esquina da Alameda Barão de Limeira com a General Osório, em Santa Cecília, no centro. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para controlar o fogo. Ainda não se sabe qual a causa do incêndio. A Defesa Civil informou que ninguém ficou ferido e que o imóvel será interditado. Ele ainda passará por uma vistoria de um engenheiro para saber se o fogo comprometeu a estrutura da construção. Estamos aguardando a presença dele para fazer essa vistoria e elaborar o auto de interdição. A Defesa Civil autorizou os moradores dos prédios vizinhos a voltar para casa. E foi aberta ontem aqui em São Paulo uma exposição que resgata um importante período da nossa história.
O nome da exposição é Resistir é Preciso e fala do período da ditadura militar. Obras de arte, vários documentos mostram como os artistas e a imprensa enfrentaram aqueles anos de chumbo. Acompanhar nossos mortos no caminho da memória para que não caiam no esquecimento. Resistir é preciso é a história do Brasil de 1960 até 85, traçada em dor, em sangue e indignação. Um pouco antes dessa cena, em 1960, Juscelino Kubitschek era o presidente. Ele aparece na capa da revista O Cruzeiro, confiante no sucesso de Brasília, recém-inaugurada. Nesse mesmo ano, Jânio Quadros é eleito presidente e, em 61, renuncia. 3 anos depois, acontece o golpe militar e tem início a era dos atos institucionais. Entre outros direitos que se vão, somos proibidos de votar. O povo protesta e o governo endurece mais ainda. Em 68, o AI-5 fecha o Congresso Nacional. Jornais aparecem e desaparecem. Toda a imprensa sofre com a censura. Em 75, Vlado, o jornalista Vladimir Herzog, é morto dentro das dependências do DOI-COT, um órgão repressor criado pelo regime militar. O atestado de óbito da época declarava asfixia mecânica por enforcamento. Que 2 gerações não viveram essa realidade. E é incrível que não aparece nos currículos escolares como se a ditadura não tivesse existido no Brasil, fosse uma coisa longínqua, distante. Na exposição, uma coleção de capas de jornais, cartazes daquela época e até o projeto de um monumento, Tortura Nunca Mais, feito por Niemeyer em 1978. Muitos artistas tinham o mesmo desejo e olhares diferentes sobre aqueles tempos escuros. A bandeira de Hélio Oiticica, a estranha figura de Ivan Serpa, as manchas vermelhas que vão dar num corpo que cai de Sérgio Ferro, a língua apunhalada de Lígia Pato. Quem vier aqui tem uma aula de história, então. Tem, eu acho que sim, é uma história muito objetiva, ela é feita para o jovem. Resistir é preciso começa com a ideia do artista Rubens Gershman, que a indignação nunca termine. Conhecendo o passado que a gente pensa, projeta e repensa o futuro, né? Essa exposição Resistir é Preciso está no Centro Cultural Banco do Brasil, sempre de quarta até segunda-feira, vai das 9 da manhã às 9 da noite. Lembrando que o Centro Cultural Banco do Brasil fica na rua Álvares Penteado, número 112, na Sé. Está aí para você o endereço e a entrada é de graça. A Antena Paulista de amanhã vai contar uma história curiosa. Já pensou isso? Tem peixe sendo tratado como bebê no interior do estado. A ração vai na mamadeira. E é assim, como bebês, que os peixes se alimentam. Quem teve a ideia foi essa menininha de 4 anos. As carpas são do restaurante do pai dela. E os peixes viraram atração. Os detalhes dessa história você acompanha amanhã no Antena Paulista, um pouquinho mais cedo, às 10 para 7 da manhã. Tá faltando fralda pro peixe, né? Ainda hoje aqui na SPTV é para profissional, você vai conhecer a pista de bicicross de Carapicuíba, que reúne atletas da elite e nossas parceiras do SP vão mostrar pra gente as feras voando alto. E tem mais pra vocês, informações sobre o dia da padroeira em Aparecida. A gente volta já já, meio-dia 23, fique aí.